Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Eu não sei se o Instagram já está começando a me notificar dizendo que eu estou ao vivo. E hoje nós vamos começar uma live. Já havia algum tempo que eu já não estava fazendo, mas nós vamos iniciar aqui uma live abordando um tema interessante, que eu acho ele muito especial, muito célebre. A gente ainda está aqui se programando, se arrumando, mas hoje vai ser a live de um professor com outro professor, né? A gente vai abordar alguns temas aqui interessantes. E o Valdeilson? O Eslaine, tudo bem? O Valdeilson, o tema da live ele vai ser interessante, que nós escolhemos esse mês de junho para abordar esse tema. Que tema? O mês de junho vai comemorar o aniversário de uma poderosa instituição de cunho pentecostal e religiosa, que é as Assembleias de Deus. E pelo fato do mês de junho tratar justamente sobre o aniversário das Assembleias de Deus, nós vamos falar... Tô joia, Wesley, estamos joia, tranquilo. Nós vamos falar justamente sobre a formação histórica e teológica das Assembleias de Deus, não é? Para isso, eu fiz questão de convidar um colega que se formou juntamente comigo, o professor João Batista. E o professor João Batista, ele escreveu um TCC, um trabalho de conclusão de curso, justamente sobre a história das Assembleias de Deus. Quando eu convidei para participar dessa live, eu conversei com o professor João e eu pedi a possibilidade de ele tratar sobre esse movimento, trabalhando com a esfera desde o seu surgimento histórico, passando pelo crescimento desse movimento aqui no Brasil, e para ele delimitar esse movimento não só no centro-oeste do Brasil, mas no estado de Goiás e precisamente aqui na cidade de Goiânia. O TCC dele percorreu esse trilho. Então, assim, para você que é cristão, ou para você que mais precisamente é pentecostal, ou para você que é pentecostal, e se caso você pertence a uma instituição dessa, das Assembleias de Deus, o que eu vou te pedir? Eu vou te pedir para você ficar atento, porque no esboço que eu resolvi tratar com o professor João Batista, eu quero falar justamente sobre esses aspectos que eu já abordei. O surgimento do movimento pentecostal, como ele desceu aqui para o Brasil, como a Assembleia de Deus foi formada, quando ela passou por vamos colocar assim, por um cisma, por uma divisão, e consequentemente como as Assembleias de Deus vai chegar aqui no estado de Goiás e como ela simplesmente passa a ser uma potência no centro-oeste do Brasil, na cidade de Goiânia. Então quero agradecer, viu, Nilvane? Tem algumas pessoas que são minhas alunas, Nilvane, a Juniele, a Anne aí, a Anne, esposa do Noronha. O professor João já entrou. João, se você quiser, se for possível, envie a solicitação e vamos começar essa live, meu brother, meu amigo, tá bom? Vamos conversar essa live, porque se tem uma coisa que eu acho interessantíssimo é fazer live onde eu vou perguntar e não vou responder, porque coisa boa, melhor do que aprender a perguntar, pelo menos eu tenho meu cérebro me processa assim, tá bom? Então, pessoal, prepara, a gente já vai receber agora o professor João, e ao recebê-lo, eu vou convidar, viu, Josi? Tudo bem? E eu recebê-lo, vou convidar para que você fique atento. Se você entende que é importante se conhecer a história do movimento pentecostal, das Assembleias de Deus, eu quero pedir para você ficar muito atento nessa live, porque nós vamos falar sobre quais foram as bases e quais foram os paradigmas que surgiu as Assembleias de Deus no Brasil. Vamos com João, meu brother, meu amigo. Ô Jairo, ô Lucas, tudo bem, querido? Lucas Rocha. Lucas, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Fala, João. Tudo bem, Arnold? Joia? Tá me ouvindo tranquilo? Tranquilamente, pode... Posso conduzir? Posso começar? Pode sim, pode ficar à vontade, bora lá. Então, beleza. Só agradecendo algumas pessoas que já estão online aí.
Eu vou voltar a apresentar o João. Esse é o João Batista, meu amigo, assim, e é meu amigo mesmo. Ele não é só um colega de ministério, literalmente o João é meu amigo. O João sabe de coisas que praticamente ninguém tá aí sabe. Isso implica em dizer que é um termômetro, sim, que eu tenho e enxergo como amizade do João. O João é um colega meu, formou em teologia comigo, é historiador e também é professor. Eu vou voltar a repetir. O João, ele escreveu um TCC justamente abordando sobre as Assembleias de Deus, quando nós tivemos o privilégio de estudarmos juntos. Viu, Gerson? Viu, Gerson? Tranquilo? E simplesmente nós vamos começar a abordar esse tema. João, eu não vou enrolar, não. Não vou enrolar, não, e vamos ao que nos interessa. No demais, você tá bem, né? Graças a Deus. Se eu te contar beleza. uma coisa, vou te confessar um pé. Eu guardei tão bem meu TCC que hoje eu fui procurar ele para me dar uma leitura nele, mais ou menos, para matar a saudade da época da faculdade. Quem disse que eu achei? O Jairo tá perguntando aí. Ele é do manto também? Ele é, viu, João? Ô, Jairo, sapateia no poder. Ele não só sopra na cara dos outros, como também ele cospe também, entendeu? Roda no poder. Ele é desse jeito, ele é pentecostal. Beleza? Inclusive o João pertence à Assembleia de Deus, eu pertenço à Assembleia de Deus, inclusive o João, ele trabalha juntamente com o pastor Fábio, né, que é o presidente de Jovens da Juventude 1, alguém que nós gostamos demais. Nós vamos começar. João, todo movimento histórico ele vai ter a sua origem. Ele vai ter a sua origem. A pergunta que eu tenho, e eu quero começar a te fazer, é justamente, João, aonde surge o movimento pentecostal? Qual desses continentes e qual é a leitura que você faz da origem do movimento pentecostal? Quem foram seus principais protagonistas? Olha só, meu amigo, quando a gente fala de movimento pentecostal, ele é muito abrangente, né? Ele é um movimento carismático. E ele tem características, já buscando já na Europa, ele bebe um pouquinho ali de John Wesley, principalmente pela parte que, quando a gente fala desse carisma, de uma conversa direta com o público, direto com a pessoa. Ele não tem aquele movimento, assim, de uma igreja que tem aquela fala bonita, tem aquela fala, aquele discurso. Então, por causa disso, o movimento pentecostal conseguiu angariar mais pessoas. E a origem mesmo é norte-americana. A gente pode analisar a história, geralmente, quando a gente busca a origem das Assembleias de Deus, geralmente vai lá na Rua Azusa, na Azusa Street, para falar sobre o nascimento do movimento pentecostal, que teve uma bebida um pouquinho lá em John Wesley, e movimentos anteriores ao pentecostalismo. Então, ele é um sincretismo, às vezes eu gosto de colocar assim, dentro dos movimentos religiosos cristãos, tá? Vamos colocar esse ponto aqui, cristãos, para que desemboca, buscando a base em Atos dos Apóstolos, o batismo com o Espírito Santo. Simplesmente eu acredito, e aí é opinião pessoal, que o pentecostalismo, ele é é uma evolução natural dentro do próprio cristianismo. Porque como a gente para perceber, o cristianismo tem várias vertentes, né? Tem o cristianismo católico, o cristianismo ortodoxo, e nisso também tem o cristianismo armeniano, tem o cristianismo que a gente gosta muito de colocar aqui, a gente discute muitas vezes a base presbiteriana, que agora me fuge, calvinista. Então, assim, o pentecostalismo, ele é nada mais que uma das ramificações do cristianismo. Então, ele tem as origens embasadas no desenrolar da história do cristianismo. João, na sua opinião... pode falar. Só para concluir aqui, e um dos grandes marcos foi John Seymour e Packer, que eram uns dos movimentos avivalistas nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. João, a Ana Lu, que foi minha aluna lá no Colégio de Decisão, ela está falando, sou da Igreja de Deus no Brasil, Igreja Pentecostal também, mas gostei do tema, muito interessante. Nós vamos, inclusive, abordar justamente sobre o pentecostalismo, Joana. Vamos se falando. João, alguma coisa te chamava a atenção no movimento pentecostal, principalmente esse quando surge na Rua Azusa Street? Eu faço essa pergunta, João, justamente pelo quê? Porque, inclusive, há relatos de grandes movimentos, e vamos colocar assim, numa expressão bem pentecostal, de um grande mover que houve dentro daquele local onde William Joseph Seymour
escolheu para ser aquela denominação. Alguma coisa te chama atenção, alguma evidência, ainda que seja científica ou não, ou simplesmente alguma coisa faz com que seus olhos brilhem de algo histórico que possa ter acontecido naquele lugar? Eu vou falar algo bem interessante. Ao longo da história, buscando todos os movimentos religiosos, há sempre o imediatismo do fim do mundo. Uhum. Se nós analisarmos a América do Norte naquele período, também estava na eminência, porque era a virada do século. E geralmente, quando tem uma virada do século, sempre tem algo falando, o mundo vai acabar. Nós tivemos o bug do milênio, agora a gente está passando por um processo de quarentena. Com certeza existem várias linhas teológicas já abordando principalmente a questão da volta de Cristo. E naquele mesmo período eu também passava a mesma situação. Para a gente analisar, a gente tem que voltar um pouquinho e pensar o que eram os Estados Unidos no século XIX. Na verdade, é como a gente pode colocar hoje um verdadeiro pote de mel. O que eles chamam lá de honey pot, ou seja, pote de mel. Várias pessoas buscando a oportunidade de conquistar alguma coisa nos Estados Unidos. Então você pensa, um monte de pessoas de vários locais do mundo chegando ali para aquele país para tentar descobrir ou conquistar alguma coisa. Era chamada Terra da Oportunidade. E aí você imagina todo esse imbróglio, todo esse movimento de pessoas de várias culturas. E nisso a gente tem que imaginar que não é esses Estados Unidos que a gente está imaginando hoje, não. Organizadinho, com distribuição de renda, com uma economia que é a maior economia do mundo. Se ele quebrar, o mundo também quebra. E naquele período, não. Aquilo ali era uma revolução industrial, o pessoal não tinha tanta qualidade de vida, tinha insalubridade, tinha dificuldades, tinha problemas, famílias numerosas, índice de mortes também era do mesmo jeito. Então, tudo isso aí caracteriza, para você analisar o movimento religioso da época, um caldeirão. Um caldeirão com várias pessoas buscando ali alguma amenização para a sua dor e seu problema. Que se a gente for ver no pentecostalismo vindo para o Brasil, a gente também vai perceber isso. Entendi. Isso que é interessante. Não falando muito da questão religiosa, porque a questão religiosa é a parte. Mas antes de falar de qualquer igreja, a gente tem que entender também como está a sociedade naquele momento quando o evangelho chega ali. É quase igual a gente vir para o Brasil também. João, relata-se a história que os fundadores, entrando já na história das Assembleias de Deus, relata-se a história que os fundadores das Assembleias de Deus estavam nesse movimento criado por Seymour. Conta essa história, o que realmente aconteceu o que aconteceu naquele dia? E como é que eles vieram parar no Brasil? Por que Brasil? Vamos lá, então. Vamos lá dos nossos queridos missionários suecos, né? Eles vamos lá. Só um minuto, João, só um minuto. Tem um aluno aí, ó. Eu quero agradecer a presença de duas pessoas. Um é o Tarley, amigo meu, foi meu aluno de teologia lá na Sara Nossa Terra. E tá aí a Janaína, que é minha aluna de teologia, inclusive da ETAD, da Educação da Escola Teológica das Assembleias de Deus. E por falar em Assembleia de Deus, o João finalmente vai começar a explicar. João, como surgiu as Assembleias de Deus no Brasil? Vamos lá, a gente tem que reportar para Houston, no Texas. Vamos lá. Houston, até Parham, que era dessas pessoas que estavam pregando sobre o movimento avivalista nos Estados Unidos, pregava. Nisso chegou um negro, que segundo a história fala que ele também era caolho e manco, que prestou atenção naquilo que ele estava pregando, recebeu a palavra, foi batizado com o Espírito Santo, começou a pregar também, foi pregar na Califórnia, na Rua Azusa, estava chegando lá. Lembra de eu dizer que o mundo estava tudo indo para os Estados Unidos? Os dois suecos aportaram. Quem eram? Os nossos dois, não gosto de colar padroeiros e nem patronos, os dois desbravadores que chegaram para buscar uma oportunidade de trabalho, pastorearam igrejas, que não me engano, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, eu não sei falar sueco, tenho a maior dificuldade em falar o nome dessas pessoas. E eles chegaram ali, receberam o Evangelho, foram batizados pelo Espírito Santo. Lembrando que a Suécia é um país de origem protestante, eles já tinham conhecimento do Evangelho.
eles eram batistas por natureza. É que a Igreja Batista era a igreja oficial da Suécia. A gente tem tudo isso aí para... Então, eles não chegaram, eu conheci Jesus agora, não. Não, eles já tinham conhecimento teológico sobre o que eles estavam vendo. Então, eles não eram, tipicamente, uma pessoa que, quando chega no Brasil, tinha ouvido só falar de Jesus, era um catolicismo não praticante e que se converte. Não, eles já tinham conhecimento tanto teológico, tanto também de atuação. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo e, posteriormente, receberam uma palavra profética com o nome de estado de Pará, que eles nem sabiam onde ficavam, e vieram para o Brasil. Quando você fala uma palavra profética, é uma profecia mesmo, do tipo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Era quase igual aquela brincadeira que o Giovanni falava conosco. Eis que tu vais, mas não era para tu ires. Diz, já que tu queres ir, tu irás. E quando tu fores, tu verás que não era para ter ido. Então fica no meu mistério. Entendi. Só te cortando, tem um Instagram aí chamado Thaisa Soares, mas na verdade é um professor, Paulo Renato. Entendeu? Todos os comentários que ele fala meu nome, esquece, ignora, continua. Só agradecer a Ellen, que está aí participando também com a gente. Ellen Karen, Deus abençoe, tamo junto. Vai lá, João, e aí? João, teve então uma profecia. Começou debaixo de uma profecia. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é bem interessante. Eles receberam essa profecia, descobriram no mapa onde ficava o Pará, desceram em Belém do Pará, e aí a gente tem que entrar numa questão interessante. Quando eles aportaram no Brasil, no Pará, o Pará estava passando pelo ciclo do ouro da borracha. Os Pará também estavam de efervescência social. Agora você imagina uma cidade na bacia amazônica, com a ebulição social que estava lá, muitas pessoas, a condição salubre daquela cidade, o calor que aqueles caras iam enfrentar naquele período, que nessa época não tinha ar-condicionado, então eles estavam saindo de um clima frio e descendo para os trópicos. Imagina a dificuldade deles chegarem aqui. Além disso, a gente tem que colocar em conta também a língua. Tanto é que eles tinham dificuldade em pregar em português. Eles tiveram que pegar aulas de português aqui no Brasil para começar a falar sobre o Evangelho. E aí eles vieram aportar aqui em 1910, mas finalzinho, início de 1911, começaram a trabalhar, e a primeira coisa que eles fizeram foram nas igrejas históricas, que eram as igrejas batistas e presbiterianas, que eles tinham conhecimento e contato, e foram pregar essa novidade, que era o pentecostalismo. Algumas aceitaram, outras não. E aí começou eles mesmos a abrirem o próprio trabalho, que a gente fala, o trabalho missionário. Tá, então nesse caso, o surgimento das Assembleias de Deus se dá através de uma profecia, de uma perspectiva missionária, e a princípio, pelo que você está dando a entender, consequentemente não foram aceitos por todos. Teve gente que decidiu rejeitar esses dois missionários suecos. Olha, nenhuma novidade é fácil. É quase igual eu chegar para você trazendo um produto revolucionário que vai solucionar a sua vida. Você vai ficar com dúvida. João, então, assim, qual era a diferença necessariamente do que as batistas estavam pregando aqui? Porque o Cristo é o mesmo, a igreja é a mesma. Quer dizer, mas o que eles estavam trazendo de novidade na sua pregação? Qual era, João, o conteúdo dessa, vamos classificar assim, qual era o conteúdo dessa primeira onda? O que esses assembleianos pregavam tanto que fazia com que eram rejeitados, inclusive pelas próprias igrejas? Batismo em línguas. Simples assim. Porque para muitos a linhagem... Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, isso para eles é algo inimaginável. Para a mentalidade dessas pessoas, que eu tenho um primo que é batista, ele acredita que esse batismo já aconteceu há 2000 anos atrás. E ele não se renova. Teve essa ruptura de visão teológica. Enquanto alguns acreditavam que era a terceira bênção do batismo com o Espírito Santo, eles imaginavam ali que era simplesmente mais uma coisa louca, falar com a língua dos anjos, que você não entende, você não compreende, é algo inteligível. Peraí, se eu vou pregar a respeito disso, o que a pessoa vai entender? Então, assim, esse batismo com o Espírito Santo teve esse impacto de primeiro momento.
E ali já começou a gerar divisões, facções dentro da própria igreja, da Igreja Batista, e aconteceu o quê? Que um grupo se converteu e o outro grupo se manteve original à pregação batista, à doutrina batista daquele período, que perpetua até hoje. Não mudou. E quando você... Curso, mas a língua é a mesma. E quando você fala que houve uma espécie de um cisma, de uma divisão, houve pessoas, então, dentro de instituições batistas que começaram a acreditar e passaram, inclusive, pela experiência desse movimento apostolado, do batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas? Sim, claro. Até então, algumas pessoas que receberam esse batismo com o Espírito Santo foram excluídas da Igreja Batista. Para você ter uma noção, houve uma exclusão, houve uma ruptura. Interessante que a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil foi uma mulher. Agora, sério, fugiu o nome dela aqui agora, se Celina de Albuquerque? Isso aí, garoto. Essa Exato. mesmo, a primeira mulher. Já foi receber o Espírito Santo, né? Se acaso Maria foi a primeira que viu Jesus, a primeira que recebeu o batismo aqui no Brasil foi uma mulher. Claro, a gente falando da visão assembleiana, a gente tem que lembrar também que a congregação cristã do Brasil chegou antes das Assembleias de Deus, só que ela ficou fechada a um grupo de italianos. Ela não foi aberta igual a Assembleia de Deus. Ah, João, bacana. João, nessa primeira onda, o que a Assembleia de Deus, além de movimento apostolado, batismo com o Espírito Santo, a Assembleia de Deus tinha mais um outro tema? Oi, irmã Regina, tudo bem? Antes do João começar a responder, irmã Regina, eu estou numa live justamente com o professor João. Ele é perito na área do surgimento das Assembleias de Deus. E nós estamos caminhando. Vamos da Europa. Lá ele começou a comentar, viu, pessoal? Lá ele começou a comentar que houve uma palavra profética, os missionários chegaram no Brasil e a partir de agora houve um cisma. Alguns batistas aderiram ao batismo com o Espírito Santo. E o João está abordando justamente uma coisa interessante, que o que a história relata é que a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo, a falar em línguas estranhas, era justamente uma missionária, né, uma brasileira, chamada Celina de Albuquerque. João, nos temas das pregações dessa primeira onda do movimento pentecostal, ô Marcos, tudo bem? Nessa primeira onda, além do batismo com o Espírito Santo, existia um outro tema que era comum nessa época? Presta atenção. Para a gente começar a falar sobre esse tema, a gente tem que entender como era o Brasil daquele período. O Brasil daquele período era um Brasil que tinha carências de lideranças religiosas. O Brasil era um Brasil extremamente católico. Ele, na verdade, havia um sincretismo religioso, se você analisar bem assim. Ele tinha o sincretismo religioso no Pará, da cultura indígena, da cultura católica, e elementos africanos. Então ele tinha todo esse sincretismo religioso, esse embaranhado nas condições. Se a gente for olhar, por exemplo, o Cílio de Nazaré, que é uma das festas temáticas de Belém do Pará, onde todo mundo sai nos barcos. E ali tem elementos também da cultura afro-americana, vamos colocar assim. Também tem elementos indígenas, porque os indígenas assim faziam-se tributos na água. Então, quando você pega um Cílio de Nazaré, você vê como era. E o que carecia nessas regiões? Líderes religiosos. Por isso que foi virando esse emaranhado, esse tecido cultural religioso. Quando chegaram os protestantes no Brasil, principalmente os nossos queridos missionários suecos, que vamos colocar assim, eles chegaram pregando três coisas. Jesus três cura. Coisas. Três. Na verdade, são quatro. Jesus cura, salva, liberta e te batiza com o Espírito Santo. Esses quatro temas aqui era o eixo básico da pregação deles. Até então, era uma novidade você falar assim, como eu, um ser humano normal, que não tenho nenhuma cultura, que não tenho nenhum conhecimento em teologia, mal sei ler a Bíblia, posso ter uma relação com Deus interpessoal através do Espírito Santo. Que não preciso pagar alguma penitência, que eu não tenho que fazer algumas coisas que tem que ter um certo preço físico. Então começa a impactar principalmente as comunidades ribeirinhas, entendeu? As pessoas começam a entender que, peraí, não é essa coisa tão complicada assim, eu posso ter intimidade com ele dentro do meu quarto. E aí essas pregações, como eu disse para você, é de pessoa para pessoa, de
homem para homem. Não precisa você ir numa igreja, receber um padre e o padre falar com você. Você recebe lá, recebe a palavra lá e você vai compartilhar com as pessoas do seu lado. E era isso que era interessante. A linguagem. Entendi. Se eu falo errado, não rege. Eu falo errado, mas eu sei o que eu estou falando. É tipicamente dessa maneira. A linguagem, a cultura. Facilitou a chegada desses itens. Jesus salva, cura, livra e te batizam com o Espírito Santo, que até então é uma novidade que até as pessoas não imaginavam. E isso facilitou muito o crescimento das Assembleias de Deus, principalmente na população pobre. Ah, tá. Pois é, você tocou no assunto interessante. Antes de nós entrarmos para um tema aqui, João, uma pergunta que eu quero te fazer. Tem um amigo meu, pregador Carlos Gessé, pastor Carlos Gessé, justamente já assembleiano, é do Pará, entendeu? É comedor, tomador de açaí. E para nós ele não serve, não. Eu quero açaí. Ó, as pessoas que estão participando dessa live podem fazer comentários, viu? Se puderem divergir um pouco dos comentários do professor Paulo Renato, ok, maravilha, até melhor, tá? Mas eu falo brincadeira, o Paulo Renato é um grande amigo meu. Mas, pessoal, viu, Gessé? Quiser participar, tranquilo. Principalmente você ter nascido dentro do movimento que nós estamos trabalhando hoje, pessoal. Hoje eu estou recebendo um professor amigo meu, historiador, teólogo, e é perito na área do crescimento das Assembleias de Deus. João, por exemplo, o Espiritismo, quando ele vem para o Brasil, ele foi uma das poucas religiões, se não a única, a se iniciar na camada, vamos colocar assim, na classe A da sociedade brasileira. Só que o movimento pentecostal, ele não. Ele começa na classe D, nas pessoas mais pobres. Qual é a leitura, João, que você faz sobre isso? Simples, é simples. Quando você vai para o Espiritismo, ele é uma cultura, se você for analisar, é uma religião elitizada. Hoje nós vemos médicos, artistas famosos, empresários espíritas. O pentecostalismo, o cristianismo pentecostal, ele já difere, ele vai na camada base da sociedade, os pobres. Por quê? Porque eles são mais acessíveis. Até então, o cristianismo pentecostal traz um alívio para as dificuldades que eles enfrentam. Primeira coisa, ele te promete um paraíso. Você vai ter um céu se acaso você for fiel. Então quer dizer que você já não passa toda essa dificuldade. Segundo, você tem um consolador para as suas dificuldades, que é o Espírito Santo. Terceiro, até a mesma premissa utilizada nesse período é que ocultou dos sábios o seu conhecimento e compartilhou com os pobres. Olha, top, João! Fala de Jesus. Então, isso facilitou muito. Por quê? Porque a camada que recebia essa novidade religiosa, que a gente pode colocar assim, eram pobres que precisavam de um alento, uma esperança para os dias de dificuldade dele, para a pobreza extrema que vivia, para as doenças que sofriam, para as mazelas sociais que passavam e principalmente para a carência espiritual que grande parte da sociedade brasileira daquela época passava. O que eu falo carência? Carência de líderes que entendam as dificuldades deles, que não vão lá e simplesmente façam a missa, mas que falem com a língua comum, que tenha assim, uma ideia de comunidade. Aí que entra. Você já viu que louco não se une? Eu nunca vi um grupo de louco unido, João. Nunca vi. Aí até é interessante que quando a gente começa a falar do cristianismo pentecostal nesse início, aí, nesse período de germinação no Brasil, o senso de comunidade, quando você fazia parte de uma igreja que convivia com as mesmas pessoas, que passavam da mesma perspectiva de fé, esse senso de comunidade facilitou o crescimento, porque ele é pobre como eu, passa dificuldade como eu, então peraí, vou caminhar com ele. E nisso aí, cara, vai crescendo o movimento pentecostal. Bacana, porque ele começa a trabalhar da sociedade, porque ele prometia salvação, cura para as suas dores e os seus problemas, libertação daquilo que te perturbava, seja emocional ou espiritual. E a promessa do batismo com o Espírito Santo, que é, então, a cereja do bolo, falar em línguas. Tinha até culto, rapaz. Eu vou fazer um feedback aqui, que meu avô me contou uma vez que tinha culto para batismo com o Espírito Santo no sábado anterior à ceia. Fala aí que o Danielzinho Tatu entrou, Daniel Peteca.
Só um João, segura só um pouco. Só agradecer, ó, Gabriel Vitor tá aí, meu primo. Eu vi entrando online aí uma aluna que eu tive no nosso sala, gente boa demais, a Bruna. Fizeram duas perguntas. Um foi comentário, ó, vinde o ritmo pentecostal rigoroso. Pastores como Manuel Alves Ribeiro, que andou evangelizando com Daniel Berg, foi meu pastor, e alguns que por diversas vezes radicalizavam o movimento pentecostal. João, houve alguém que participou e perguntou assim, sobre o preconceito teológico das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus é uma referência teológica ou não? Ou por que até então existe esse preconceito? Você tem alguma opinião formada sobre isso? Eu tenho sim uma opinião formada. Primeiro, por causa da nossa cultura. Eu vou falar que assim, eu cresci no interior, então eu sei da dificuldade que era. Pegaram uma passagem de Bíblia, agora me foge a memória, que eu sou péssimo para nomes e números, mas texto eu consigo lembrar na conjectura maior. Diz que a letra mata e o espírito edifica e vivifica. Pensa nessa possibilidade, eles acreditavam o seguinte, vai estudar para quê? E além disso, vamos lá, a gente está trabalhando com pessoas, com uma população que não tem tanto conhecimento científico, não tem tanto conhecimento educacional, não conseguiram, a grande parte dos pastores até a década de 80 foram alfabetizados através da leitura da Bíblia, então tinham dificuldade de conhecimento, assim, vamos dizer, teóricos e conhecimentos científicos. Então, quando a gente fala da Assembleia de Deus, ela começou a ter esse boom a partir dos anos 80. Jovens começaram a entrar nas universidades, o crescimento da classe média no final dos anos 70, dos anos 80, o crescimento também dos meios de comunicação. Se a gente for pensar, até meados de 2000, haviam igrejas que não permitiam a TV dentro de casa. Eu lembro que muita gente tinha a Copa do Mundo na casa do vizinho, meu irmão, a final de 94. Então, isso aí. Eu vou perguntar se tiver alguém que está participando dessa live que é do tempo que as Assembleias de Deus proibia a televisão. O que mais, João, que proibia? Lembra de mais alguma coisa? Televisão, Coca-Cola, usar bermuda. Usar bermuda, o que mais, João? Joga bola, se tem algum rebelde, que jogou bola quando não... Por favor, só comenta assim durante a live, ó, eu sim, ou então conta a sua experiência que nós vamos comentar sobre isso. João, que coisa, cara, que coisa. Okay. Vou te falar uma coisa que parece até escândalo, cara. Mulher era proibida de andar de bicicleta. João, já vim falar sobre isso. Que no início do movimento pentecostal, nas nossas igrejas, mulher era proibida de andar de bicicleta. Eu já vim falar sobre isso. Vamos lá, não é só isso não, vou colocar aqui tanto que mulher sofria, não podia fazer a unha, não podia cortar o cabelo, tinha que usar saia abaixo dos joelhos, blusa abaixo dos cotovelos, elas não poderiam usar nenhum tipo de esmalte, cabelo de coque, meu irmão, era uma tortura, cara, imagina ser mulher naquela época, eu não queria. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe, ela contou que apanhou do meu avô porque ela pegou um carvão e passou na sobrancelha. Sério, cara, ela tinha... Meu irmão. E tanto é que... A Assembleiana. Tanto é que ela tomou raiva de igreja. Eu vou falar uma coisa. E é triste esse nome a gente parar para falar. Grande parte de filhos de pastores afastaram-se da igreja devido ao peso que era colocado sobre a vida deles. Eu não conheço, não é um, não é dois, não. Eu conheço pessoas que ficaram feridas, extremamente feridas, por causa... desse peso jogado sobre eles. O Carlos aí disse que minha barba condenava. Meu irmão, é que ele não me viu cabeludo. E líder de jovens. Essa live tá top. João, a Assembleia de Deus, ela cresceu. Somos a maior instituição pentecostal debaixo do sol. Existem várias convenções, mas duas delas são as principais. Que é a toda poderosa CGADB e uma que eu estou tendo a leitura que parece-me que está sendo a maior convenção hoje, principalmente pelo fato da CGADB, com a saída do pastor Samuel Câmara, aquela coisa toda. Nós não vamos entrar em aspectos políticos e vamos tentar evitar citar nomes. João, por que existem essas duas poderosas convenções? Por que mais para o norte e nordeste do Brasil se tem o Ministério Missão, SETA, a Missão CGADB, e por que no Centro-Oeste
A Convenção de Madureira, ela tem essa força toda. Por que que eu percebi que parece que uma parte do Brasil, a CGADB, ela herda as maiores igrejas, e em outra parte do Brasil se tem a CONAMAD, a Convenção Nacional de Madureira. Por que essas duas convenções, João? Olha só, a gente tem que voltar em 1930. Tem que fazer esse salto lá atrás. O Brasil tem por característica o coronelismo. Se a gente fazer um movimento social no Brasil, a história política, a gente faz aquele feedback, aquele salto lá para 1900 Não, vamos voltar um pouquinho. Proclamação da República, 1889. Começaram a surgir os coronéis. Aí os coronéis eram líderes políticos locais. Esses líderes políticos locais influenciaram a cultura das nossas igrejas, cara. Entendi. As igrejas se tornaram instituições. E quando Daniel Berg e Gunnar Wing institucionalizaram a Assembleia de Deus no Brasil, eles não colocaram um poder central. Ele permitiu a liberdade das igrejas. Entendeu? Entendi. Então, isso possibilitou esse surgimento de ministérios locais ligados a uma convenção. E com o desenvolver do tempo, Paulo Leivas Macalão, que se converteu ao evangelho protestante, se converteu ao cristianismo pentecostal, ele era filho de militar, nacionalista, o pai dele era... Entendeu? E isso influenciou a formação do Ministério de Madureira, porque a gente tem que entender que o Brasil passou pela Primeira e já estava entrando na Segunda Guerra. Entendi. E isso foi a cultura dele de criar campo independente. Primeiramente, ele abriu o campo de Madureira e não foi pregar no centro da cidade, ele foi para as periferias. Nessas periferias, ele começou a pregar o evangelho, converteu algumas pessoas, construiu algumas igrejas e enviou missionários. Esses missionários saíram para toda parte do Brasil, principalmente para o Centro-Oeste. Por que é tão forte aqui no Centro-Oeste e não é forte na região Norte e Nordeste? A gente tem que falar de política de novo. Getúlio Vargas, quando assumiu o governo em 1930, a Revolução de 30, ele focou no Centro-Oeste, com a política de desenvolvimento do Centro-Oeste. E nisso foram enviando dinheiro e recursos de infraestrutura para o crescimento do Centro-Oeste ser um centro produtor de alimento para a região Sul-Sudeste. Aí surgiu o crescimento de Goiânia, o nascimento e a construção de Goiânia, surgiu o desenvolvimento do meio-oeste do Mato Grosso, surgiu também o povoamento da parte que hoje é o Tocantins. Então, o Ministério Madureira cresceu junto com isso, com o quê? Com o envio de pessoas que eram parte dessa igreja para trabalhar aqui na nossa região. E cá entre nós, o Ministério Madureira cresceu em Goiânia por causa de um trabalhador que era mestre de obra que veio trabalhar na construção de Goiânia. E aqui ele fundou a Assembleia de Deus. Quem, João? Antônio. Eu vou pegar... Peraí, esse aqui eu quero ler o nome da criatura. Se não me engano, o nome dele é Antônio. Assim, ele foi um dos fundadores aqui da Assembleia de Deus. Cara, quando você está procurando? Quando você está procurando? Pessoal, quero agradecer. As pessoas estão participando aí da live. O meu interesse não é ter várias pessoas assistindo, o meu interesse é ter pelo menos um assistindo que se interessa pelo tema. Nós estamos comemorando o mês das Assembleias de Deus, o aniversário das Assembleias de Deus, o mês de junho. Nós estamos justamente recebendo o professor João, onde nós estamos tratando sobre o movimento pentecostal. Então, o que o João começou abordando? Dizendo que houve uma explosão desse pentecostalismo nos Estados Unidos. E houve um dia, em um momento, onde 2 missionários suecos receberam uma profecia. Quem é pentecostal sabe do que eu estou falando. Eles entraram no Pará, estava tendo uma construção política, mesmo assim, eles pregaram, estudaram português. Levantou-se então um cisma, onde continuaram os teólogos, os cristãos reformados, os pentecostais se dividiram. A primeira mulher batizada do Espírito Santo foi uma mulher, missionária Celina de Albuquerque. Depois, nós estamos tratando agora do tema aonde a Assembleia de Deus ela vai passar por pelo que a gente fala de um surgimento de 2 poderosas convenções.
Para você que é assembleiano, você que já teve, você que é do norte ou do nordeste do Brasil, você sabe que a Assembleia de Deus norte e no nordeste do Brasil, o que manda é CGADB, ou Ministério de Missão, como conhecido. Porém, no centro-oeste do Brasil, a Convenção de Madureira, ela é uma convenção mais abrangente. Starley, quem são as igrejas que pertencem à Convenção de Madureira? Eu vou citar: Assembleia de Deus, Ministério Fama, Jardim América, Vila Nova, Pedro Ludovico, todos esses ministérios aqui, eu vou resumir, todos os ministérios que ajudam a coordenar o evento da Almadego são justamente ministérios que pertencem à Convenção de Madureira. E o João está falando algo fantástico. O João está explicando de uma perspectiva histórica e política, inclusive, como surge o movimento dessa Convenção de Madureira. E quando o João, a gente estava aqui na live tranquilo, e o João simplesmente disse que houve um protagonista que teve uma grande influência na criação, inclusive, desse ministério que o João está falando. João, repete o nome. Quem foi ele, João? Antônio Moreira, mestre de obra, diácono da igreja onde Paulo Macalão era o pastor. É mesmo, João? Achei o nome da criatura aqui, graças a Deus. O que ele fez tão importante, João? Ele começou a pregar o evangelho principalmente para a classe trabalhadora, né? Os pobres que vinham para cá, eles pregavam, buscando a oportunidade de uma mão de obra, de trabalho, eles chegavam aqui e Antônio aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. A gente tem que lembrar que a gente está num período ditatorial. Nesse período aí, as instituições religiosas eram bastante vigiadas. O que fez Pedro Ludovico ficar com o coração mais tranquilo e mais aberto? Foi porque ele tinha o conhecimento dos protestantes da cidade de Goiás. Falou assim, não, esses aqui não vão me dar trabalho, eles vão falar só de Jesus. Que Jesus salva, cura, livre, liberta e vai levar o cara para o céu. O problema, ele não vai falar de política. Ele não vai discutir de política. Se fosse hoje, Pedro Ludovico mandava baixar as portas. João, hoje, nessa época a Assembleia de Deus não mexia com política. É isso que você está querendo dizer? Mexesse naquele período, a gente tem que entender o momento cultural. Hoje, a gente tem estamos em outro momento. Mas naquele período ali, eu gosto, meu professor de história, Moisés Alexandre Gomes, que é uma das referências para mim sobre cultura regional, ele falava o seguinte, que nessa época era a lei 3844. 38 do revólver e 44 da carabina. E ele teve tranquilidade, falou, não, deixa esses caras pregar. Existe uma história contada pelo nosso professor Giovanni, que eu gosto de lembrar dele aqui. Célebre Giovanni. O que ele conta? Ele conta, segundo os autos anais da história, foi o seguinte, o interventor Pedro Ludovico mandou um dos policiais da época, um dos delegados, né, delegados da política, delegados de assuntos políticos, ver o que estava acontecendo nas reuniões de oração, que todas essas reuniões que eram comandadas pelo diácono Antônio Moreira, tinha um aumento de pessoas. Aí ele foi a primeira vez e ficou vendo o povo entrando. Depois voltou, tá reunindo muita gente num culto de terça-feira que está acontecendo num galpão aí que o senhor permitiu. Aí no outro dia, então, volta lá e vê o que eles estão falando lá dentro. Aí ele voltou e foi olhar pela fresta da porta. E olhou lá no momento que ele pôs o olho no fresta da porta, o pastor, que na época era diácono Antônio, estava orando pelo nosso querido interventor, Pedro Ludovico, o fundador de Goiânia. Falou assim, ó, Deus abençoe para que ele tenha saúde, sabedoria para administrar essa obra, abençoa toda a equipe. Por ele. Apostólica, né, que a gente fala. Aí ele falou, voltou para o interventor e falou, não, aqueles ali você pode deixar. Aqueles ali não vão dar problema para nós, não. Eles ficam orando, pedindo para Deus te ajudar aqui. Por fim, esse cara se converteu ao Evangelho. E se tornou um dos primeiros da época. João, você falou justamente sobre Pedro Ludovico. A pergunta é, João, existe alguma relação entre a construção de Goiânia e as Assembleias de Deus? Total. Não existe Assembleia de Deus em Goiás se não tivesse a construção de Goiânia. A gente tem que imaginar que até o século XIX, início do século XX, Goiás, meu irmão,
Era quase igual falar assim, cara, eu vou te mandar lá para a cabeça do cachorro. Você sabe onde fica? Não. Era para mandar lá para a cabeça do cachorro. Cabeça do cachorro é a última parte mais distante do Brasil, ficado lá em Roraima. Ele está na divisa com a Colômbia. Você chega lá de duas coisas, de barco ou de avião. De barco você demora 4 dias, de avião você faz em 6 horas, partindo de Boa Vista. Isso era ser mandado para Goiânia. Isso era ser mandado para Goiás. Goiânia até então não existia. Para você ter uma noção, uma carta enviada do Rio de Janeiro para Goiás, ela tinha que descer até o Rio Grande do Sul, entrar pelo leito do Rio Paraná, subir o leito do Rio Paraná, pegar a foz do Rio Araguaia, subir o Rio Araguaia, vinha até ali, se não me engano, São Miguel do Araguaia, de São Miguel do Araguaia, pegava-se uma mula, essa mula vinha até a cidade de Goiás e a carta chegava. Meu, se você morresse naquele período no Rio de Janeiro, demoraria 4 meses para sua família saber. Sério? Então, era Goiás, meu. Isso era Goiás. Para ter uma noção, quando houve a abolição da escravatura, demorou, meu irmão, chegar a notícia aqui. E vou te contar, Goiás era tão lascado naquele período que hoje a gente pensa, 4 horas eu estou em São Paulo. 2 horas de voo, 6 horas de carro, sei lá, não sei quantas horas de carro para São Paulo, mas imaginamos que seja 8 horas de carro. 12 horas. 12 horas, obrigado. 12 horas. 12 horas. Agora você imagina, você recebeu uma carta de um parente seu que faleceu, o cara já tinha derretido debaixo da terra. Olha só, Goiás era tão interessante que Goiás, por certo ponto, já não tinha mais escravidão. Havia uma relação entre senhor e escravo, porque era muito caro manter um escravo em Goiás. A pobreza que era o estado de Goiás era um rincão. Com a queda da produção do ouro, foram criando coronéis locais que subtraíram do trabalho das pessoas menos favorecidas, que tinham dificuldades em sobrevivência, trabalhavam por causa de 1 litro de manteiga ou 1/4 de arroz. Então, para você ver como era a dificuldade financeira de Goiás naquela época. E aí, quando Pedro Ludovico mudou a capital da cidade de Goiás para Goiânia, aí sim começou a chegar pessoas do Brasil todo para a construção. Pessoas da região norte, da região nordeste, pessoas do sudeste. E nisso aí, o que acontecia, que é interessante? O cara recebia o evangelho, ele aceitava Jesus Cristo, era batizado e se tornava um líder religioso local, tipo um diácono, um presbítero, que era algo de difícil acesso. Você tinha que ter um curso teológico, você tinha que ter, principalmente, saber ler e escrever. Naquela época não era como hoje. Embora também tem muita gente que está das escolas públicas aí que ele mal sabe ler e escrever, né, meu querido? Acontece. E aí, essas pessoas eram os evangelizadores. Quando chegou o Antônio Moreira chegou aqui, ele era uma pessoa com um número de pessoas na família muito grande. Começou a pregar o evangelho na linguagem do povo, o povo foi aceitando, foi crescendo, foi multiplicando. Ocorreu o primeiro batismo na cidade, bem ali onde hoje é a região ali da Vila Nova. Imagina, o Botafogo hoje está poluído. Naquela época eles pescavam lambari, batizaram lá. Peraí. É isso que eu queria. O primeiro batismo em Goiânia, o batismo nas águas por imersão e tal, o primeiro batismo foi? No córrego Botafogo, gente. Pode ficar tranquilo. Sério, João? Fazer isso, mas o primeiro batismo foi no córrego Botafogo. Ele foi o primeiro batismo, as pessoas aceitaram Jesus. Olha só, o córrego Botafogo era um divisor de setores. O setor da construção, que era o setor onde estava construindo Goiânia, a parte mais nobre, e a classe operária, que ficava ali no setor Vila Nova. Então, o córrego Botafogo era assim, um divisor de águas. Ele dividia a parte mais rica da cidade e a parte mais pobre da cidade, a classe operária. E aí foi o primeiro batismo. Como a igreja foi crescendo, eles conseguiram um terreno na rua 55, no centro, para construir o primeiro templo da Assembleia de Deus em Goiânia. E aí veio o pastor Valdivino, assumiu e foi trabalhando junto. O Antônio foi empossado como pastor, ele saiu do trabalho de mestre de obra, o pastor em tempo integral. Nisso, a igreja foi crescendo. A igreja foi aumentando, foi gerando mais pessoas para participar desse movimento assembleiano. João, nesse caso...
Nesse caso, o que está sendo formado, então, é uma Assembleia de Deus Ministério Madureira. Isso. Uma Assembleia de Deus Ministério Madureira. Goiânia se tornou, então, QG, vamos imaginar assim, um quartel-general para a missão da Assembleia de Deus nos interiores de Goiás. E chegando até a região do Mato Grosso do Sul, que até então o estado do Mato Grosso era um só. Era o grande estado do Mato Grosso. Para a gente analisar, hoje nós temos a maior região, a região norte. Uhum. Naquele período, a maior região, macro-região do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, a maior região era a região centro-oeste. Goiás tinha Tocantins, Goiás tinha Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tinha Rondônia e beliscava um pedacinho ali da parte ainda da capital federal, que hoje é Brasília. Então, com a construção de Goiânia foi importantíssimo, porque eu estou falando que política, tá? Querendo ou não, a gente fala, a igreja não deve se envolver com política, mas por causa da política de expansão do governo Vargas, nós temos a força que temos hoje no Ministério Madureira em Goiás por causa disso. Aí os missionários chegaram evangelizando, abrindo as igrejas, conquistando adeptos, aumentando o número de pessoas e se tornando o que é hoje. João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Um tema que se tem tratado muito é justamente o tema do racismo. Você comentou que as Assembleias de Deus elas se iniciam justamente pela classe D, pela camada mais pobre. Uma grande parte da camada mais pobre, principalmente no contexto do Brasil, eram pessoas negras. Existiu contribuição ou correlação entre os negros e as Assembleias de Deus? Vou contar o seguinte, qual que é a religião mais negra do Brasil? Vou te fazer essa pergunta. Você sabe? Se eu te falar para você que o candomblé não é a religião mais negra, você acredita? Eu suspeito que seja o protestantismo pentecostal. Claro. Para começar, o germe do pentecostalismo no Brasil é um negro nos Estados Unidos. Exatamente, João. É um negro. Se você vem para o Brasil, o Antônio Moreira era um negro. Desse detalhe você não tinha falado. O Antônio Moreira era negro, meu irmão. O bichão azul, lá da região de Madureira. Chegou aqui. Eu falo, me perdoe se tem alguma pessoa negra, eu falo bichão, porque assim, meu pai é negro também. Não vou. Minha avó conta que a bisavó dela era escrava. E ela conta isso pra mim. Então, na minha família, por parte de pai, toda ela é negra. Aí você, você está sendo racista? Calma, gente. Parte da minha família é negra, então eu posso brincar. Tanto é que eles me chamam de Anu Branco, que eu sou mais claro. Então, vamos lá. Mas tirando pessoal, os negros são de importante tecelagem do contexto da Assembleia de Deus. Hoje, em 2000, foi feito um censo de 100% da Assembleia de Deus, 56% é de população negra. São pessoas de pele escura ou afrodescendente. Quando eu falo que a religião mais negra do Brasil, a igreja mais negra do Brasil é a Assembleia de Deus, as pessoas até assustam, mas não é. A Assembleia de Deus tem mais negros do que a Igreja Congregação Cristã, que é a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja de Cristo no Brasil. Se você analisar hoje, a maior representatividade de lideranças institucionais religiosas no Brasil significa que, aliás, no Brasil, é a Assembleia de Deus com participação de 56% de população negra dentro da sua igreja. E, se não me engano, os dados apontam ainda, segundo o Marco Davi Oliveira, que é um que coloca a religião mais negra do Brasil, quem tiver interesse de conhecer, leia esse livro. Ele fala que de 36 mil líderes religiosos, cerca de 70% é afrodescendente. Para você ver a importância do negro na construção social. Cara, muito fantástico esses dados, muito fantástico. João, daqui a pouco o Instagram vai notificar dizendo que nossa live acaba, mas a gente vai finalizar, porque eu ainda quero tratar alguns temas com você. E dentro do qual, assim, eu vou começar fazendo a pergunta, caso precisar a gente cancela, a gente retoma. Mas, João, a gente falou justamente sobre os negros. As mulheres, João,
eu vou te fazer essa pergunta, assim, de uma maneira bem prática. Hoje, a gente percebe que, assim, as mulheres têm uma grande contribuição, principalmente por instituições reformadas. O papel da mulher não ser tão evidente, igual ser evidente em movimentos pentecostais. As instituições reformadas, às vezes, não têm pastoras, aquela coisa toda. Dentro das instituições pentecostais, o papel da mulher é muito mais ativo, porque tem líder de senhora, vice-líder de senhora, é líder de círculo de oração, líder de consagração. O papel da esposa do pastor é mais ativo. Isso é algo que acontece só agora, nessa última onda, ou não? Desde o início do movimento pentecostal, as mulheres já contribuíram? Olha só, se eu falar para você que a congregação cristã, que surgiu antes das Assembleias de Deus, mantém até hoje o mesmo rito, você não se assuste. A mulher lá não tem participação tanto dentro do culto. A igreja católica nem se fala. São igrejas históricas, entendeu? Quando eu falo congregação cristã. Lá, por exemplo, as mulheres não têm vez na pregação. Dificilmente você vê uma mulher, a não ser que seja uma igreja de congregação renovada, que saiu, que mantém alguns traços de origem, mas se adequou à nova realidade. Se eu colocar lá atrás, 100 anos atrás, Frida, se não me engano, né? Frida Vingre? Esqueci. Hã? Frida Vingre? Frida, essa mesmo. Elas já foram importantes porque, cara, eu sou péssimo para nome, vocês me ajudem depois. Tranquilo. Se não me engano, ela já começou o trabalho de senhoras, as senhoras no trabalho de assistência social da igreja. Nisso, ela criou de oração. As mulheres sempre foram extremamente ativas. Elas não tinham até então o título de pastoras, mas elas eram adjuntas com o mesmo peso e poder de palavra. Só não chegavam na decisão final, mas nos bastidores elas articulavam quase tudo que acontecia dentro da instituição religiosa. Não é diferente de hoje. Hoje, se você analisar, claro, elas, devido à construção da sociedade, à evolução que nós temos hoje dentro do contexto social, há sim uma grande participação das mulheres. Até então, naquele período ali, existia uma cultura de um grande machismo. Para você ter uma noção, em 1930, que as mulheres foram aptas para votar. A igreja, a Assembleia de Deus, ela foi pioneira nessa questão da participação da mulher dentro das instituições religiosas. Entendeu? Por isso que a gente tem que falar assim, é machista? Peraí, calma, vamos analisar o contexto, como foi evoluindo, como foi crescendo, como foi aumentando a participação. Hoje, um dos eventos maiores das igrejas é os eventos das mulheres. Tanto em quantidade, por exemplo. E isso, a igreja foi crescendo, foi aumentando a participação. Hoje nós temos mulheres empossadas como pastoras. Se fosse analisar há 30 anos atrás, isso era impossível. As mulheres foram importantes na composição das harpas cristãs. Hoje, se você analisar dentro do contexto geral, os maiores cantores e cantoras vêm do público feminino. Se for colocar Aline Barros, Cassiane, que foram torpedos, olha só, o pregador Carlos José disse aqui que o Pernambuco, quem fundou o ciclo de oração foi o Pernambuco, a mulher chamada Albertina Bezerra. Aí, ó. Cara, então assim... João, esses comentários, se você puder ir lendo, porque eu não sei o que aconteceu, mas assim, a minha visualização aqui, ela travou no comentário do rapaz falando que congregou com o pastor Manuel Alves, então eu não estou conseguindo ler. Mas o Gessé, muito obrigado por esse comentário. Continua, João, continua que tá bom te ouvir. Mostra que a mulher ela tem sim grande participação. O que acontece é que a gente tem que saber que instituições não mudam do dia para a noite. Você não muda a instituição, vou fazer uma revolução, vou ocupar aquele lugar e vai acontecer do jeito que eu quero. Não, não é assim. Ela é construída, a participação é construída. Por exemplo, até então, para a gente analisar, jovens. Jovens era o seguinte, era considerado problema. Hoje há uma extrema necessidade de manutenção desses jovens dentro das igrejas. Ela tem que... a igreja precisa reformular, não. A igreja precisa se renovar. Uma geração passa, outra geração vem. E a igreja que perde o íntegro da juventude, acaba que ela não consegue renovar para a próxima geração. As mulheres é da mesma maneira. Elas trabalham da seguinte maneira. Uma geração de mulheres vai e outra geração vem e assumem os cargos. De onde eles buscam esses líderes? Da juventude. Então tudo isso acontece para mostrar que a igreja em si é um organismo vivo. E se tirar as mulheres...
ou seja, retirar os jovens, ela perde uma das suas forças. E as mulheres construíram a importância dela dentro da igreja através dos tempos. Se você analisar, meu queridão... O Instagram tá dando 10 segundos. Ó, a gente vai finalizar agora e vamos voltar, viu, João? Vou começar sem ver a solicitação. Vamos falar como anda a Assembleia de Deus hoje, João. Vamos saber qual que é a sua leitura